Membro da OTAN, Turquia se opôs à entrada da Suécia e Finlândia na aliança militar. Embora seja membro da Aliança Militar Ocidental desde a década de 1950, a Turquia tem uma relação de proximidade com a Rússia. Sobre o pedido de entrada da Finlândia na OTAN, vamos falar com Bernardo Val, especialista em política internacional. Bernardo, seja muito bem-vindo ao RF News. Uma excelente noite para você. Olá, feliz estar aqui. Bernardo, quais seriam os motivos que a Finlândia pediu para entrar na OTAN sem demora? A Finlândia, ela tinha uma posição de neutralidade nas relações internacionais desde a Segunda Guerra Mundial. Porém, a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro desse ano mudou a visão da Finlândia. A Finlândia, ela buscava essa postura de neutralidade justamente diante da Rússia, porque ela foi invadida na Segunda Guerra Mundial pela então União Soviética. E por isso, então, após esse conflito, adotou a postura de neutralidade. Porém, a Finlândia percebeu a invasão russa da Ucrânia como uma guerra de agressão, e isso mudou o cálculo geopolítico finlandês. Isso abalou a confiança que a Finlândia poderia ter na Rússia, no sentido de não buscar se expandir. E essa entrada na OTAN, então, vai permitir à Finlândia se sentir mais segura, porque terá o apoio dos demais países membros, diante de uma Rússia que atualmente tem uma postura mais agressiva nas relações internacionais. E a OTAN, ela pode aceitar mesmo a Finlândia? Você acredita nisso? A OTAN e muitos países membros já se manifestaram favoravelmente à entrada da Finlândia, porque tanto a Finlândia se beneficia com isso, quanto a própria OTAN. E para dar um exemplo, após o fim da Guerra Fria, muitos países europeus passaram a investir menos na área de defesa, na área militar. Porém, a Suécia, que também anunciou que pretende entrar na OTAN, e a Finlândia, elas aumentaram o seu orçamento e investimento militar, justamente para fazer frente à Rússia. Logo, a própria OTAN, ela também pode se beneficiar com essa entrada. A OTAN, desde o fim da Guerra Fria, com o relaxamento das relações com a Rússia, que antes era União Soviética, ela não investiu muito na sua frente mais a leste da Europa, embora tenha se expandido e incorporado muitos países do leste europeu. Logo, essa entrada da Finlândia e da Suécia, que seria uma espécie de expansão nórdica da OTAN, vai trazer benefícios para a aliança também. A Turquia, ela se opõe porque a Finlândia e a Suécia abrigaram curdos, que são uma população separatista na Turquia que busca formar o Kurdistão independente. Então, por conta disso, a Turquia está se opondo, porém, a Finlândia e a Suécia vão buscar negociar com a Turquia para que não haja essa oposição e para que essa entrada ela possa ocorrer sem grandes percalços. Só para contextualizar, um dos motivos citados para o ataque realizado contra a Ucrânia, pela Rússia, era justamente a entrada, a ameaça de entrada da Ucrânia na OTAN. E aí, o que pode acontecer? Será que a Rússia pode revidar com um ataque aí à Finlândia ou à Suécia? Exatamente. A preocupação da Rússia era com a expansão da OTAN para o leste europeu, se aproximando das suas fronteiras. E isso levou, então, a o que a Rússia chama de operação militar especial na Ucrânia. A Rússia, ela percebia o Ocidente como enfraquecido depois da retirada
desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão em agosto de 2021 e também uma Europa fragmentada e uma OTAN após o governo Donald Trump sem muito sentido, já que o Trump ele desacreditava essa organização. Esse foi um pouco o cálculo do presidente Vladimir Putin ao iniciar a ação militar na Ucrânia. Porém, talvez o Putin não tenha previsto que o resultado dessa invasão seria justamente uma OTAN mais unida, a OTAN com um novo motivo para a sua existência, sendo esse motivo essa Rússia mais agressiva. E agora, como resultado, a OTAN se expande não apenas para o leste europeu, mas também para os países nórdicos. A Rússia percebe isso como uma ameaça, já que a Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia e prometeu tomar medidas à altura. Porém, o desempenho militar da Rússia na Ucrânia está muito aquém do que se esperava de uma grande potência. Depois da guerra contra a Geórgia, em 2008, a Rússia promoveu uma reforma nas suas forças armadas. Então, esperava-se que o desempenho na Ucrânia fosse melhor. Porém, não é isso que está acontecendo. Dessa forma, é improvável que a Rússia ela vá lançar uma operação militar contra a Finlândia e a Suécia, porque ela já está muito desgastada na Ucrânia. E também a Inglaterra ela assinou um acordo de proteção com a Suécia para um momento de transição da adesão do país à OTAN e a ratificação dos parlamentos dos países membros da OTAN aceitando essa adesão. É um processo que costuma levar um ano. Então, nesse meio tempo, mesmo que Finlândia e Suécia não sejam membros da OTAN, elas vão receber apoio de outros países para garantir a sua segurança. Então você não acredita que a Rússia pode atacar a Finlândia e a Suécia e, com consequência, isso poderia desencadear uma terceira guerra mundial? Por enquanto, nada nesse sentido, né, Bernardo? Eu acho improvável, mas eu também acreditava que a Rússia não iria invadir a Ucrânia, mas a Rússia acabou invadindo em uma operação militar de larga escala. Então, embora eu diga que uma operação militar contra a Finlândia e Suécia seja improvável, eu não digo que seja impossível. Esse panorama de uma terceira guerra mundial, eu acredito que seja improvável, mas uma potência autocrática acuada como a Rússia pode levar ela a tomar medidas mais extremas na escalada do uso da força. Mas eu acho que isso é bastante improvável. A Rússia já está conduzindo ataques cibernéticos contra a Finlândia, mas a Finlândia é muito habilidosa em guerra cibernética, e a Rússia também está conduzindo operações de propaganda para tentar desacreditar a Suécia. Mas uma operação militar propriamente dita, ao meu ver, ela é improvável. Tá certo. Muito obrigada, Bernardo, pelos seus esclarecimentos aqui. Uma excelente noite para você. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima.